doutor Rafael. Doutor Rafael é promotor de justiça aqui no estado do Ceará, professor, mestrando também agora. Doutora Camille Castro, viu? Tudo bem, Camille. Eu fico mais tranquilo tendo o Rafael, Camille e você aí, porque aí vocês me corrigem, sabe? É isso. Meu nome é Luciana, tá certo? Eu sou coordenadora de comunicação aqui do Concede. O Concede Convida, é um quadro novo que a gente resolveu fazer agora para o 3º Congresso Cearense de Direito Eleitoral, que, se Deus quiser, será realizado em novembro, presencial, e que vai ao ar todas as quintas-feiras, né? Nesse quadro, a gente procura discutir temas relevantes, né? Atualizações do direito eleitoral e das áreas interdisciplinares, reunindo grandes nomes, como o nome do senhor, o nome do doutor Rafael, e aí a gente vai para esse debate, essas conexões, né, entre o direito eleitoral e o direito penal hoje. Tá? Então, eu queria agradecer novamente a sua presença, a presença do doutor Rafael, e vou passar a palavra para a doutora Camille Castro. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bom, ver que aí está frio aí em São Paulo. São Paulo ou Brasília? São Paulo. Eu estou em São Paulo, aqui está frio. Aqui está bem quente mesmo, mas está agradável. E uma satisfação tê-lo aqui, a gente fazendo essa série de interlocuções com as outras áreas interdisciplinares, né? Direito de família, recente com tributário. A gente tem aqui algumas dúvidas, não necessariamente do eleitoral, doutor. A gente quer entender um pouco mais dentro do direito penal, uma explicação mais técnica da área criminal do que da área eleitoral em si, mas no sentido de concordar, de discordar, da gente chegar a uma construção sobre uma melhor interpretação, né? E nesse ponto, até uma dúvida, inclusive, minha, né? Assim, a gente vem discutindo muito no eleitoral, embora hoje a gente possa dizer que a jurisprudência está pacífica, né? Do Tribunal Superior Eleitoral, não por unanimidade, mas os julgamentos por maioria, mas já é pacífica no sentido de considerar as condenações do Tribunal do Júri, um crime contra a vida, o uso contra a vida, como uma decisão de órgão colegiado, né? A lei da ficha limpa, que é a lei de elegibilidade, ela diz que aqueles que tiverem uma condenação criminal ou transitada em julgada ou por órgão colegiado, eles estariam inelegíveis, né? Então, a interpretação para alguns é de que quando essa lei falou órgão colegiado, seria um órgão de 2º grau. Por exemplo, o Tribunal de Justiça, o TRF, onde as decisões ali, elas são conhecidas, a publicação, digamos, publicidade disso, os recursos para o tribunal, eles têm limites, né? Aí os dois convidados vão poder explicar essa questão dos limites do recurso do Tribunal do Júri. Então, são alguns aspectos que, dentro do direito penal, nos deixa aqui no eleitoral um pouco intrigado, embora essa decisão, como eu disse, ela seja de reconhecer o júri como colegiado. Eu queria saber a sua opinião. O júri é um colegiado? Essa decisão é soberana no sentido de tornar o júri colegiado e, assim, aquele réu ficar inelegível ali por 8 anos, muitas vezes até por mais, porque a lei diz que é após o cumprimento da pena, né? Essa é a minha curiosidade, a explicação do senhor que é conhecido pelos tribunais do júri, as grandes defesas criminais, e eu fico aqui nessa expectativa. Bom, eu espero e faço votos que em novembro eu possa estar aí com vocês, só para assistir, aprender um pouco mais. A questão é interessante, a questão é bastante discutível, e acho que, aí depois me socorro do Rafael, eu tenho uma visão um pouco diferente dessa decisão, talvez até mais recente do Tribunal Eleitoral, entendendo que há um colegiado no resultado do júri e, portanto, é o colegiado que a lei se refere e tornaria, portanto, o indivíduo inelegível. Eu entendo que não. Eu acho que o colegiado, para mim, traz a ideia de recurso, de 2º grau. Até porque acho muito complexo que um julgamento na primeira instância
possa tornar alguém inelegível. Isso partindo da premissa que eu tenho um julgamento, em primeira instância, de leigos, né? Sem direito a um recurso. Então, acho que não. E vou mais longe. Eu acho que o colegiado, e quando a lei fala em colegiado, eu discuto um pouco se o tribunal do júri é um colegiado. São várias pessoas julgando, é verdade, mas são várias pessoas julgando individualmente, sem sequer discussão, porque são incomunicáveis. Elas não podem discutir a votação e votam de forma secreta. Então, não há uma discussão. Você poderia dizer, bom, se eu tivesse no Tribunal do Júri um colegiado discutindo a questão, ainda assim, você poderia ampliar um pouco essa conclusão. Mas aqui não. São várias pessoas votando secretamente, sem discutir entre elas. Você não sabe nem quem votou como. E hoje, a votação, na maioria, você não precisa abrir todos os votos, então você não sabe nem como é que ficou exatamente. Então, para mim, não. Para mim, o julgamento colegiado necessariamente é um julgamento que permite, já é uma revisão, digamos assim, é um segundo grau, né? Então, acho que nós necessitamos. Mas eu estou fazendo intervenção aqui, mas o Tribunal de Justiça, o TRF, ou se, digamos, o STJ se chegar, eles não condenam e nem absolvem, não é isso, professor Rafael? Eu entendo muito pouco aqui de criminal, né? Assim, ainda lembro um pouco de faculdade, do dia a dia, mas o recurso para os tribunais não faz, o tribunal não vai condenar, ele não vai absolver, ele tem um limite, ele anula conforme a prova contrária dos autos. Ou seja, esse entendimento de que não é a instância do segundo grau que condena e absolve, não torna essa decisão do júri uma efetiva decisão colegiada ou de segundo grau, por exemplo, já que essa decisão é soberana? Doutora Camille, eu também entendo muito pouco, tá, de direito penal. Eu achava que eu entendia muito quando eu saí da faculdade, porque eu adorava direito penal. Aí eu me dediquei a estudar e quanto mais eu estudo, menos eu entendo sobre direito penal. É uma ciência muito complexa, né? Todos os dias está mudando, a leitura dos tribunais superiores é muito dinâmica, então é uma brincadeira, né? É uma ciência apaixonante, mas eu concordo com o doutor Roberto, tá? Eu entendo que a lei, a razão de existir do dispositivo que exige uma decisão colegiada, a lei queria dizer, logicamente, a gente entende pelo contexto, que é uma decisão de segundo grau. Por que a lei não se referiu diretamente a uma decisão de segundo grau? Porque existem os procedimentos originários nos tribunais. Então, a lei, para não criar esse vácuo, né, acabou trazendo essa disposição dos órgãos colegiados, querendo se referir, logicamente, né, às decisões de segundo grau. Quando a gente traz essa realidade para o tribunal do júri, enquanto uma decisão colegiada, querendo aplicar os efeitos eleitorais a partir do primeiro grau, a gente suprime aí uma possibilidade de defesa em uma instância, né, que a possibilidade dessa defesa numa segunda instância, ela é muito grande. A gente tem que reconhecer pelos próprios números de reversões de decisões em segunda instância. Então, seria, ao meu ver, suprimir indevidamente, através de uma interpretação totalmente dissociada dos fundamentos que levaram à edição da lei, nós podermos aplicar sanções eleitorais que muitas vezes, percebam, a gente não está falando de uma sanção do Tribunal do Júri, mas muitas vezes as sanções eleitorais, elas têm mais reflexos, né, do que propriamente sanções penais. Sanções penais, muitas vezes, dão ensejo à transação penal, principalmente a maioria dos crimes eleitorais. Na maioria dos crimes eleitorais, nós temos muitas infrações de menor potencial ofensivo, em que se o agente for primário, tiver bons antecedentes, as circunstâncias ali forem favoráveis, ele vai ter direito a uma transação penal, uma suspensão condicional do processo, um acordo de não persecução penal, enfim, vai conseguir, né, ultrapassar aquela barreira penal sem cumprir propriamente uma pena, né, sem recorrer ao cárcere. E muitas vezes a sanção eleitoral, ela
é que é a mais repressora, né? Você tirar de um político a oportunidade de concorrer, um político, como nós temos no Brasil, políticos profissionais, que fazem da política a sua vocação, a sua missão. Nós tirarmos a possibilidade de um político concorrer durante 8 anos a um pleito eleitoral, nós estamos anulando aquele político, né? Nós estamos, enfim, retirando completamente do cenário, por uma Que foi decisão. feito, né, com um voto, né, com todo um processo democrático. Exatamente, que está ali legitimamente. Alcançou o pleito, alcançou a sua cadeira, né, seu lugar de forma E que legítima. poderia, doutor Rafael, e que poderia ter um júri, por exemplo, anulado em segunda instância. Não é? Então, aquela condenação da primeira instância pode ser anulada, inclusive. Então, e anulado para um novo júri, onde ele poderia ser absolvido. Né? Então, acho que não dá para tirar. Também entendo que o caráter aqui não era. Não falou em segundo grau, porque é verdade. Nos crimes, nas competências originárias, você não estaria no segundo grau. Mas não tenho dúvida que se refere à revisão. Né? Num segundo grau ou num terceiro grau, naqueles crimes de competência originária, mas há uma revisão. Quer dizer, a ideia da lei, me parece, aí, todos vocês conhecem muito mais do que eu a legislação eleitoral, é que alguém não fique impedido de exercer a função, né, de se candidatar a qualquer eleição sem que tendo uma condenação em primeira instância, qualquer que seja a primeira instância. Então, é necessário um segundo grau, é necessário que essa decisão possa passar por uma revisão, e qualquer que seja, em qualquer grau que fosse. E aí, me parece que ter uma exceção, num caso de júri, que é exatamente aonde ela é julgada pelos seus pares, sem nenhuma tecnicidade, e não permitindo a revisão, nesse caso, me parece mais gravoso do que todos os outros. Não vejo razão para essa diferença, não. Mas esse argumento de que, assim, além do número, né? Além do número, de que eles são independentes, ainda não convence, assim como os magistrados, os togados, os magistrados de carreira? Acho que não, eles são independentes, mas eles são passíveis de erros, né? Independentemente, são passíveis de erro. Então, entendo, um erro tem que ser corrigido, né? E o tribunal corrige. Se a gente pegar, eu não tenho esse número, mas seria interessante, a quantidade de júris anulados, porque o entendimento técnico foi diferente do entendimem-to dos jurados, é enorme. Talvez a gente tenha um número muito maior do que as revisões dos juízes togados. Né? Então, há que se levar em consideração. Eu acho que não tiraria o direito de uma revisão, qualquer que seja a decisão. Do contrário, nós estamos dizendo, nos crimes contra a vida, a pessoa perde o direito político de se candidatar, enfim, se condenado em primeiro grau, não existindo, diferentemente de todos os casos, não existindo revisão para esse fato. Acho que não me parece que foi o sentido da lei. Doutor Roberto, doutora Camille, doutora Luciana, já que a gente está tangenciando esse ponto, eu acho importante também a gente lembrar de que existe uma possibilidade, muito embora a gente não costuma ver isso na nossa prática, porque realmente não são casos que acontecem todos os dias, mas possibilidade do júri na série eleitoral. Né? Nós temos uma decisão do plenário do STF, que na verdade foi tratada como uma decisão inovadora, né, por conta do contexto da Lava Jato, porque deslocou vários processos para a justiça eleitoral, mas a gente não pode também dizer que foi propriamente algo que o STF nunca decidiu. O STF já tinha decisões nesse sentido, já existia a jurisprudência, né, nesse mesmo teor, muito embora existam argumentos também para se defender a continuidade dos procedimentos que versam sobre crimes eleitorais e conexos na justiça comum. Né? Mas o STF, existe toda uma questão constitucional, né? A Constituição remete à lei complementar,
para definir essa competência. Essa lei complementar não existe. O que existe é o CPP e o Código Eleitoral, e o CPP e o Código Eleitoral são claros em relação à competência da Justiça Eleitoral. Os defensores da não aplicação, né, neste caso, da competência da Justiça Eleitoral, recorrem ao viés prático, que, na verdade, existe. Nós não podemos negar que a vocação da Justiça Eleitoral não é para julgar crimes de grande magnitude, né? Pelo menos não é a grande vocação, não é o dia a dia, o cotidiano da Justiça Eleitoral. Mas imaginemos, por exemplo, que está acontecendo nesse contexto, duas pessoas estão no local de votação, começam a causar transtornos ali no local de votação, ali perante todas as pessoas, e na urna, né? E paralelamente a isso, acontece que um mata o outro, né? Um acaba sacando de uma arma, de uma faca, e mata essa outra pessoa, né? Então, nós temos aí dois crimes, né? Nós temos o crime de homicídio, nós temos o crime esqueci o dispositivo do Código Eleitoral, mas de transtorno aos trabalhos eleitorais, né? Causar tumulto aos trabalhos eleitorais. E nesse caso, esse crime que é um crime muito pequeno, né? Inclusive infração de menor potencial ofensivo, vai atrair um crime gigante, né, que é o crime de homicídio praticado perante ali aos funcionários da Justiça Eleitoral, né, Então, nesse caso, doutor Roberto, o senhor já se deparou? Eu queria saber da sua experiência prática, e eu nunca me deparei. Eu sou promotor eleitoral há 7 anos, né, mas nunca fiz um júri envolvendo a seara eleitoral. Não tive na prática nenhum caso. E aqui eu coloco uma discussão também, porque eu entendo que antigamente acho que todos os doutrinadores entendiam, a maioria, que o eleitoral puxava efetivamente a competência, né? Porque era uma competência muito especial, muito específica, então puxaria inclusive do júri. Eu tenho uma discussão a esse respeito, eu coloco uma ponderação, porque o júri também colocado constitucionalmente, né? A competência do júri está colocada constitucionalmente, e o júri é tratado como uma garantia. Ainda que hoje talvez a gente possa colocar em dúvida quanto é melhor ser julgado pelos seus iguais, né? Tamanha a violência que a gente vive, tamanha já não sei se na prática é melhor ser julgado pelos seus pares do que ser julgado por um juiz técnico, vamos dizer assim, por um juiz togado. Mas acho que os crimes de competência do júri, sendo entendidos e porque trazido na Constituição como uma garantia para o indivíduo, então é uma garantia para aquele que comete um crime doloso contra a vida, tentado ou consumado, ser julgado pelos seus pares. E enquanto garantia constitucional, não acho que ela possa ser tolhida, vamos dizer assim, por conta de uma competência especial do Tribunal da Justiça Eleitoral. Então, mas perceba, doutor Roberto, nesse caso, o que se fala, né, pelo menos na teoria, porque eu realmente nunca vi, né, mas seria a realização de um tribunal do júri dentro da esfera eleitoral. Da esfera eleitoral. Eu talvez, é difícil, claro, também não conheço. Ele não deixaria de ser julgado pelo tribunal do júri, que o júri exatamente. O júri pela Justiça Eleitoral, exatamente. Eleitoral. Ou talvez hoje a gente, me parece que o mais prático seria cindir os processos, né, e julgar isoladamente o processo, o crime eleitoral e o do júri. Senão você teria que fazer o júri, não sei, poderia, né, mas você vai chamar só de Justiça Eleitoral, mas no final você vai estar fazendo um júri ali, nas mesmas condições de um júri. Mas isso não levaria, de alguma forma, para a Justiça Federal, considerando que a Justiça Eleitoral é da União? Mas a eleitoral pode fazer crimes de homicídio de competência da Justiça Federal também. Aí não muda. Aí ela faz como no eleitoral, vamos dizer assim. Não mudou nada. Quer dizer, você tem os crimes de homicídio na esfera federal. É interessante, viu, doutora Camille, que o STF já decidiu, inclusive, por exemplo, no caso de conexão, né, entre um crime da alçada federal e um crime eleitoral, a competência é do juiz eleitoral. Inclusive, segundo o STF, quem decide sobre essa conexão
Não é sequer o juiz federal, é o juiz eleitoral que vai decidir sobre a conexão. E chegou um caso no STF em que o agente foi denunciado, né, por um crime eleitoral, foi conexo com uma apuração, foi denunciado por um crime federal, desculpa, foi conexo com a apuração de um crime eleitoral, e por esse crime eleitoral o Ministério Público promoveu arquivamento e denunciou pelo crime federal. E o STF, ele decidiu que, ainda neste caso, se o juiz está promovendo o arquivamento do crime eleitoral, ele atraiu a competência, né? O juiz eleitoral, se ele julgou pelo arquivamento do crime eleitoral, ele também está competente para julgar o crime federal, que eu achei uma questão bem curiosa. O relator desse julgado, salvo engano, foi o ministro Gilmar Mendes, né, que foi o que trouxe essa questão. Ele falou, ó, se o juiz eleitoral, ele falou que o crime eleitoral, né, ele, por alguma razão, não existiu, mas arquivou, né, então é porque, de alguma forma, ele enfrentou a questão eleitoral. Então, ele tem que julgar também federal. Essa questão vai ser muito debatida, me parece que o tema é muito atual, porque agora, né, por conta da Lava Jato mesmo, o Rafael lembrou bem, muitos crimes foram levados à Justiça Eleitoral, né? E aí vamos ver como é que a Justiça Eleitoral, eu acho que ela está com uma quantidade enorme agora de crimes, né? E a Justiça Eleitoral, porque muitos dos advogados também entendiam ser conveniente que os crimes fossem para a Justiça Eleitoral. E agora, o que nós estamos assistindo é que a Justiça Eleitoral tem sido muito mais dura, inclusive, do que a Justiça Comum. Né? Tem muita gente já arrependida, aí, dizendo, é melhor não ir para a eleitoral. Então, mas essa matéria é muito atual, né? Por conta da quantidade de casos que foram levados da Lava Jato para a Justiça Eleitoral. O doutor Raul Bittencourt está dizendo aqui que o STF já decidiu que na conexão de crime doloso contra a vida e crime militar, a competência do juiz castrense. É verdade, é verdade. Então, esse conflito de competência ainda está muito em alta, né? E é um tempo que, assim, essa questão da pacificação ainda vai dar muitas mangas aí para a discussão. Agora deixa eu jogar aqui. Ainda mais se a gente colocasse um menor de idade aí ainda, hein? Onde é que iria? Vamos chutar aí. Agora deixa eu jogar aqui um caso concreto aqui, não fazer nem conexão com crime eleitoral, tá? Vou me ater aqui ao crime de homicídio. Imagina aqui, doutor Roberto, que estou jogando aqui uma pergunta e quero saber sua opinião, que alguém, em contexto eleitoral, por exemplo, não vou nem citar caso concreto que vai dar confusão mesmo, né? Melhor a gente trabalhar com nomes fictícios. Mas que o João está concorrendo ali para uma prefeitura contra o Pedro, e o João, nas vésperas das eleições, vendo que vai perder as eleições, bola um plano para matar Pedro e mata Pedro. E se chega à conclusão que foi o João que matou Pedro para ganhar as eleições. Exatamente. Nesse caso, doutor Roberto, você entende que esse homicídio é qualificado pelo motivo torpe ou motivo fútil? Isso eu diria que depende, é complicado porque vai depender, no caso concreto, como é que a gente entende o valor, né? Porque o motivo, eu diria que o motivo é fútil, e a futilidade do motivo está entre a desproporcionalidade do bem jurídico ali, ou do que se pretende, né? De um lado, você tem uma proteção à vida, e a vida é o bem maior, mais protegido, mais tutelado, mais caramente óbvio, né? Porque é a vida. E, por outro lado, você tem alguém que, para ganhar uma eleição, tira a vida de outro. É absolutamente desproporcional, né? Agora, também é verdade que é desproporcional você tirar a vida de alguém para levar um bem material, para levar um relógio, também é desproporcional. Tirar a vida de alguém é desproporcional com qualquer outra comparação que se faça. Então, a gente diria, bom, então, quando você tira a vida de alguém, o resultado sempre será fútil, né? Torpe pelas circunstâncias, enfim, mas sempre será fútil, porque comparar a vida com
qualquer outra coisa que se ganhe tirando a vida é desproporcional. No caso concreto, aí a gente vai ver, bom, mas qual o tamanho dessa reprovação, né? Por que se fez isso? E aí as circunstâncias vão em caso concreto, vão tratando isso como motivo, descrevendo como motivo fútil ou não. Eu acho que eu vejo mais a futileza do que a torpeza. Se eu tivesse, né? Enquadrar, né? Se eu tivesse eu como promotor, se tivesse aqui que acusar, que fazer a denúncia, eu acho que o motivo é fútil você matar alguém para tentar ganhar uma eleição, né? Me parece, mas caberiam ambos, né? A pergunta foi desafiadora, porque realmente é uma linha muito tênue, né, entre a futilidade e a torpeza. E a torpeza, né? Eu vejo a torpeza, doutor Roberto, como uma futilidade mais acentuada, uma futilidade qualificada, porque, como o doutor falou, realmente, se você for colocar os bens jurídicos em jogo, todo homicídio vai ser fútil, vai ser desproporcional, porque, enfim, de nada, a não ser que você esteja realmente ali na legítima defesa, de estado de necessidade, aquela excludente. Mas aí nós estamos nas excludentes. Né? Numa situação normal, em que uma pessoa tira a vida de outra, e você vai analisar qualquer motivo, você vai dizer, não, mas isso é desproporcional, não precisava tirar a vida. Poderia ter ido à polícia, poderia ter conversado, poderia ter fugido, né? Mas não, tirar a vida não. Mas quando eu vejo a questão da torpeza, doutor Roberto, doutora Camila, doutora Luciana, eu vejo ali um motivo ali mais abjeto, repugnante, realmente. Aquilo que a gente olha e dá um asco. Não acredito que foi por isso. Não acredito que ele matou para ganhar as eleições. Não, isso mais do que nada merece uma reprovação, apesar do que, se a gente for analisar na linha prática, né, isso é uma discussão que, enfim, não tem menor reflexo, porque quer seja fútil, quer seja torpe, o homicídio está qualificado da mesma maneira. É isso, então, são as mesmas, e aí é muito subjetivo, porque vai depender muito de como você enxerga o motivo. Podia ser esse ou qualquer outro, quer dizer, como eu enxergo isso e obviamente você vai enxergar de acordo com a comparação que você faz disso com outras razões, né? Então, se você mata por bem menos do que uma eleição, né? E quando está nessa linha tênue, doutor Roberto... Mas aí fica uma questão, me veio agora rapidamente, independente de torpe ou fútil, o fato de ser uma circunstância eleitoral, isso já era motivo suficiente para um aumento, um agravante? Não sei se seria esse o termo técnico, mas já seria o suficiente para partir além do mínimo, por exemplo? Eu acho que o fato de ser eleitoral, vamos dizer assim, nos levaria automaticamente ao motivo, seja fútil, seja torpe, acho que não. Acho que aí precisa do caso em concreto, porque você pode ter, e a gente se levar isso para o interior, vocês aí, eu fico imaginando, numa comarca do interior do Ceará, distante, a briga eleitoral é muito ferrenha, né? A gente vai a gente vai lá para Romeu e Julieta, né? Aquelas coisas das famílias que brigavam e se matavam e tinham... Então, depende muito do contexto, né? Porque o que estava por trás disso? Claro, você me falar que alguém simplesmente foi lá e matou o outro porque era um concorrente e ia perder a eleição e com a morte não tinha o concorrente, aí sim, é muito, muito fácil, né? Muito objetivo. Seja a torpeza, ou seja a futilidade da razão. Mas o que a gente vê na prática, na maioria dos casos, não é só o motivo eleitoral. Quer dizer, o motivo eleitoral traz inserido nele um contexto de famílias, de brigas, de ofensas que vem num crescente até chegar efetivamente na morte, né? Isso é que a gente assiste, me parece, com mais frequência. E aí, na verdade, não é só a eleição. A eleição, eu não tratei de casos de homicídio, mas a gente trata muito de casos de ofensas, né? Dos crimes contra a honra, por
por pessoas que estão concorrendo ali, que são inimigos políticos, e isso vem num crescente tão grande que poderia levar, ao final, a um homicídio, que obviamente não se justifica, mas não é tão simples, né? A razão não é só a razão da eleição, a razão é tudo que a gente tem por trás disso que vem somado a isso, né? Obviamente que nada disso justifica o homicídio, mas você poderia tirar ou excluir, seja o motivo fútil, seja a torpeza, em função dos nuances do caso, né? É sempre interessante, interessante não, né? Imprescindível a gente conhecer as minúcias do caso concreto para dizer se uma pena deve ser maior ou deve ser menor, né? Mas o contexto eleitoral que a gente vive atualmente, principalmente no Brasil, né, que quando, como o doutor mesmo falou, nossa política, principalmente nos interiores, onde a politicagem, a compra de votos, isso corre muito solto, né? Existe uma sensação maior de impunidade quanto maior a gente adentra aí no interiorzão. Se não fala nem só do Ceará, do Brasil, maiores são os escândalos eleitorais, que a gente realmente vê coisas inimagináveis. Então, eu acho que seriam casos que deveriam ser analisados, que existem. A gente está falando aqui de forma hipotética, mas existem casos que a gente pode citar de homicídios que aconteceram nesse contexto, né? Rafael, a gente tem um problema cultural, né? Porque remonta o coronelismo, né? Aquela coisa de ser um voto do cabresto. E nas cidades pequenas, nas cidades menores, é muita força ali, né? Força, muita autoridade, é difícil, né? As pessoas entenderem que tem independência para votar, que o voto é livre, é secreto, é muito complicado, porque nos pequenos municípios, e vocês que conhecem muito mais, que trabalham com a justiça eleitoral, veem o dia a dia, né? Como é difícil exercer, de fato, ter uma eleição plena e correta, né? Porque eu acho que é uma questão como tudo, né? Culturalmente falando, a gente precisa aprender ainda. A democracia nossa é muito nova. Eu acho que só o tempo... Ela é nova e é triste historicamente, né? Se a gente pegar o começo da nossa democracia, quantos presidentes nós tivemos e quantos foram impeachmentados, né? Quantos sofreram impeachment, é muita quantidade. Isso só demonstra, de certa maneira, a fragilidade da nossa democracia, né? E isso reflete em tudo. Me parece que esse é o nosso problema maior. Nossa democracia anda a passos lentos ainda, né, doutor Roberto? Isso que você falou é muito verdade, doutor. A gente percebe muito no interior. Inclusive, os casos que são mais claros de compra de votos são de pessoas que denunciam inocentemente, porque elas sequer sabem que aquilo ali é errado. Então, elas falam que venderam voto com toda a naturalidade. Não são investigações ali que precisam ser tão aprofundadas. Não, aquelas pessoas falam em rádio. Enfim, elas não têm sequer noção realmente dessa independência, que você tem essa liberdade de votar, que seu voto é secreto. Não. Esse voto de cabresto que já existiu no Brasil, ele ainda está muito enraizado e persiste, ainda tem sequelas até os dias atuais, muito embora a gente saiba que, enfim, a gente não tenha dúvidas sobre a liberdade formal do eleitor em votar, mas materialmente o eleitor ainda se vê muito refém de seus políticos. Tem um caso interessante, eu não vou me lembrar exatamente a história, nem o que foi, mas é verídica, e o fato em si é bastante interessante. Acho que reuniram uns candidatos a prefeitos de um determinado estado, e eram pessoas de cidades pequenas, pessoas, enfim, foram dar um curso, uma palestra, para explicar o que eles podiam ou o que não podiam fazer. E aí era um determinado partido chamando os candidatos ali, dizendo, vocês não podem pagar, vocês não podem dar nada, você não pode fazer, isso não é assim. Explicaram, e depois de horas explicando, o prefeito levanta a mão, o candidato, o prefeito levanta a mão e falou, eu entendi. Agora, quem é que vai explicar isso
os eleitores, né? Porque todo dia eles batem lá me pedindo alguma coisa. É um pouco isso, né? A gente tem que mudar a cultura, de fato, né? Porque isso a pessoa recebe e pede com naturalidade. E muitas vezes acho que ela vai reclamar porque prometeram e ela não recebeu. E ela está indignada, porque, afinal de contas, teve uma promessa. Então, a gente precisa evoluir um pouco na nossa democracia, me parece. E o cenário eleitoral do interior é muito isso, doutor. O próprio político, muitas vezes, ele pensa, mas se eu for honesto, o do meu lado ele não vai ser honesto. Ele vai ganhar as eleições sendo desonesto. Então, eu não vou entrar numa briga, numa corrida eleitoral, fazer investimento para perder. Então, acaba que essa desonestidade acaba sendo um caráter decisivo para as eleições. Não estou falando... eu quero só deixar bem claro aqui, tá, doutor Roberto? Eu quero só deixar bem claro aqui, porque a gente está aqui em redes sociais, né, e muitas vezes a gente acaba sendo interpretado de forma equivocada. Não quero falar que todo político é desonesto, longe de mim, até porque eu acredito muito na política, eu acredito nos bons políticos, e eu acho que, enfim, a nossa política ela precisa realmente mudar, mas sob o aspecto prático a gente acompanha muito casos assim. Mas somos dois. Eu vivo Brasília e conheço muitos, trabalho com muitos políticos ali de todos os estados, de todos os partidos, da direita, da esquerda, e a verdade é que a quantidade de gente boa, a quantidade de gente aqui só se usa o mau exemplo, né? Se fala do mal. A quantidade de gente preocupada com o país, de pessoas interessadas no país, que se dedicam, e a dificuldade que é ser político, é enorme, é enorme. A gente que vê as pessoas viajando, indo para Brasília, voltando para o seu local toda semana, um senador durante 8 anos. É uma dedicação muito grande, tem muita gente boa, né? A pena é muita gente no meio disso tudo. Você tem, como tudo na vida, os bons, os maus, né? Sim. E uma população que precisa aprender o direito ao voto, né? A importância do voto, a boa escolha. Eu me lembro aqui em São Paulo, para contar uma outra história, estamos falando de São Paulo, capital, numa eleição onde um candidato ali foi num local muito pobre, e dizia, olha, nós vamos trabalhar com vocês, se eu ganhar uma eleição para prefeito, nós vamos construir juntos, nós vamos fazer obra, nós vamos construir a casa, vamos montar chamar todo mundo aqui e vamos juntos fazer esse bairro crescer. E aí, depois de muito trabalho social naquele local, quem ganhou foi um outro candidato. E aí, acabada a eleição, quem perdeu foi lá. Falou, poxa, mas eu vim aqui durante 6 meses, eu falei com vocês, eu prometi, a gente ia fazer junto, ia fazer um mutirão. Por que foi, na verdade, para tentar entender por que ela perdeu ali a eleição? E o povo falou, é muito simpático, é muito agradável, é muito uma pessoa boa. Mas um outro veio aqui e falou, não precisa de nada disso, eu vou fazer. Ele falou, é melhor eleger quem vai fazer do que quem vai chamar gente para fazer. Dava menos trabalho. É um pouco isso, né? Infelizmente é isso. A gente precisa, nesse país, mais do que tudo, talvez mais do que o candidato, o que a gente precisa é da cultura para quem escolhe os candidatos. Né? Mas a população ela tem participado mais, né, assim, do debate político. Eu tenho dito muito que a gente está saindo do direito eleitoral para entrar na ciência política mesmo, né? A sociedade tem participado, a gente vê até o número de processos reduzindo, né? Assim, aqueles candidatos arriscando menos. Né? Eu acho que a lei da ficha limpa também contribuiu muito, a consolidação dos entendimentos também. Então, eles não estão mais arriscando, né? Ou seja, a grande maioria dos candidatos, é claro que tem os processos, tem os indeferimentos, e depois os deferimentos, mas a gente vê esse ciclo de novas pessoas, candidatos entrando mais seguro, ou seja, quando há discussão de tese, né, digamos assim, ele entra e vai arriscar a tese dele, mas não é aquela que não é tão solidificada ou de que há um avanço de entendimento ou ali uma nova interpretação, mas diferente de antes, onde a gente via claramente que desde o começo os candidatos não tinham aquelas condições, né? E aí a gente entra nesse debate de participação da sociedade, as exigências, os novos procedimentos, né? A democracia em si mesmo, né? É a própria justiça eleitoral atuando, e como a gente disse, de forma realmente
mais segura, mais célere, e muitas vezes até com uma caneta assim, mais gravosa do que a própria justiça comum estadual ou federal, né? Então a gente vê esse ciclo. Eu acho que não, nós estamos aprendendo. A nossa democracia é jovem, né? Então é um aprendizado mesmo. E acho que a lei da ficha limpa foi um grande serviço para as eleições, para o país, realmente foi, porque, enfim, você põe alguns limites ali nas coisas. Então, eu acho que a gente está no bom caminho. Talvez um pouco acirrado demais, eu diria, né? A gente ainda está um pouco os extremos estão muito acirrados. A gente precisava viver com mais tranquilidade essas opções, né? Basicamente é isso. Mas acho que a população está aprendendo, está de certa maneira gostando, né? Participando. Isso, e é assim que a gente cresce, né? Sim. Eu estou aqui com a doutora Luciana, eu tive um probleminha no meu celular, tomei o celular dela, porque eu disse, olha, eu tenho uma pergunta, eu quero falar, mas eu vou deixar aqui um pouquinho ela conversar com vocês, depois eu volto aqui, agora a gente vai ter que dividir o celular, porque eu dei um problema no meu, e ela quer fazer uma pergunta também aí dentro do nosso evento, que com certeza, conforme seja a sua resposta, viu, doutor Roberto? O senhor vem ou não para o Ceará? Vou passar aqui para ela, só um minutinho. Tá bom. Voltei. Bem-vinda. Você voltou e me deixou apavorado agora. Bom, doutor Roberto e doutor Rafael, o tema do nosso congresso esse ano em novembro será o futuro das eleições e as eleições do futuro, né? Nós já tivemos vários convidados, tivemos a honra de ter convidados como Carlos Mário Veloso, ministro do TSE, Rebeca Garcia, gerente de políticas públicas do Facebook, o juiz aqui do TRE, doutor George Marmestai, entre outros que eu não vou nem citar para cair no pecado de esquecer alguém, né? E aí, a gente sempre faz essa pergunta no final. Assim, na sua visão e na visão do doutor Rafael, né? Como serão as eleições do futuro, levando em conta essas delações premiadas, puxando um pouco para o direito penal, levando em conta a Lava Jato, esses processos que estão digitalizados hoje. Como vocês visualizam as eleições daqui a alguns anos, ou quem sabe alguns séculos, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Difícil. Eu, se fosse mais sábio, deixaria o Rafael falar primeiro. Fique à vontade, doutor. Eu vou dizer que não tem outro caminho, né? Já disseram que se a democracia não é o melhor sistema, não inventaram ainda outro para substituí-la. Não tem outro caminho. É a democracia, é o voto, as pessoas escolhendo os seus dirigentes. Acho que a preocupação que eu tenho o Brasil é muito moderno, né, na justiça eleitoral. A justiça eleitoral, acho que é a melhor justiça que nós temos hoje. Ela é mais, em termos de agilidade, é uma maravilha. Quer dizer, você resolve tudo de uma forma rápida, até com certo informalismo. Eu acho o desenho da justiça eleitoral deveria ser adotado para as outras. Ela talvez seja o que melhor funcione. Então, tenho muita preocupação, e aí acho que é um desserviço que se faz, e obviamente não falo de A, B ou C, mas se colocar em dúvida as eleições, se colocar em dúvida, quer dizer, o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, quando o candidato dizia, não, tem fraude, quer dizer, colocar a fraude como uma desculpa, vamos dizer assim, como um elemento para justificar uma derrota, isso traz um descrédito na própria eleição e na justiça eleitoral como um todo. Então, acho que isso é muito chato, é muito perigoso e não poderia. A justiça eleitoral funciona muito bem. As nossas eleições são vistas pelo mundo inteiro, é modelo.
né? Você falar hoje na volta de uma eleição com papel, me parece uma coisa arcaica, né? Tá bom, a gente pode amanhã trabalhar até com urnas onde saiam junto, né? Tem uma terceira geração já que você tem a urna eletrônica e também o físico ao mesmo tempo. Talvez a gente caminhe para isso alguns anos depois, mas a verdade é que a gente caminha muito bem na justiça eleitoral, as eleições e a participação tem aumentado muito, a eleição é o único caminho que nós temos. Então, acho que é acreditar nas eleições, todo o resto é bobagem, todo o resto passa pelo caminho, todo o resto a gente vai aprender, né? Então, teve a Lava Jato, eu não entro no mérito dela, não entro no... mas independentemente dela, independentemente do que se passou, independente do que aconteceu, o fato tem que se acreditar nas eleições, tem que valorizar a escolha popular, né? O que eu acho que o voto é muito importante. Eu sou muito contra, e aqui não importa o lado, sou contra a banalização do resultado de uma eleição. Então, o impeachment, para mim, é muito sério. Quer dizer, ou a gente muda, assim, então vamos viver um parlamentarismo onde o Congresso, se não está contente com a escolha, pode mudá-la, ou a gente seguir um presidencialismo, mas aí tem que seguir. Se escolheu errado, não importa quem seja, nem sempre o meu candidato ganha, mas se o meu candidato perder e o outro ganhar, e ainda que esteja governando mal, porque se governa mal no meu prisma, tem que governar, e eu vou ter que aprender quem votou e escolher, eu tenho que aprender que votou mal, então tem que escolher melhor, se for o caso. Então, eu tenho um pouco de receio dessa banalização, né? Nós tivemos muitos impeachments na história democrática do Brasil, e muito recente, e não entro no mérito de nenhum deles, só acho que não pode banalizar. O voto tem que ter um valor muito grande, um respeito muito grande. A minoria tem que aprender que a maioria ganha, não importa de que lado seja. E tem que ser, isso é democracia, né? Muitas vezes eu votei e meu candidato ganhou, e muitas vezes eu votei e meu candidato perdeu. E eu não gosto do candidato que ganhou, mas eu tenho que respeitar. E o candidato tem que respeitar que vai governar para todos, e as pessoas têm que entender, e acho que é isso. A gente está vendo muita revolta, né, daqueles que não concordam com quem ganhou as eleições. E aqui pode ser da pequena prefeitura ao país. A verdade quem ganhou, ganhou. E tem que se respeitar a vitória, e tem que se respeitar o que está acontecendo, porque senão a gente banaliza o nosso voto, né? A maioria. Isso é democracia. Isso a gente precisa aprender, e eu espero que a gente consiga, com o tempo, trabalhar isso com mais tranquilidade, né? Faz parte da democracia, que a maioria eleja e que a minoria compreenda que é assim, né? E se a maioria elegeu mal, a maioria que aprenda na próxima vez a eleger melhor. Mas eu acho que eu fico feliz porque o futuro do nosso país, eu não tenho dúvida, está na justiça eleitoral, e fico feliz porque eu vejo vocês que trabalham na justiça eleitoral com essa qualidade de cultura, de conteúdo, de preocupação e de simpatia. Eu sei que nós estamos em boas mãos. Obrigada. E você, doutor Rafael? Qual a sua visão do futuro das eleições? O que tem aí de novidade para nos contar? Então, sendo bem humilde, eu falo que eu não sei qual é o futuro das eleições, mas eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Eu acredito muito que as coisas vão melhorar. E eu queria pegar um gancho no que o doutor Roberto falou, porque eu concordo em gênero, número e grau com essa parte final que ele falou em relação ao impeachment. Eu acho que nós estamos criando precedentes muito perigosos numa curta democracia como a brasileira. Eu não estou falando que não devam haver impeachments, não estou dizendo que o instituto do impeachment ele não deve existir, que ele seja ilegítimo, nada disso. Mas nós não podemos banalizar. Acho que o eleitor tem que sofrer os efeitos colaterais do seu voto.
Não é porque votou errado, não é porque as coisas não estão bem, não é porque quem ele elegeu não esteja fazendo as coisas da maneira que ele imaginou que não. Não é porque a política econômica não esteja andando bem, não é porque, enfim, estejam sendo feitas escolhas desastrosas, se eu falo aqui com o governo A, B ou C, mas não podemos banalizar, não podemos simplesmente mudar de opinião no meio do curso da democracia e derrubar gestores, prefeitos, governadores ou presidentes, né? Na nossa curta história presidencial, nós temos 2 presidentes depostos. Nós não podemos fazer isso de forma banal. Nós não podemos simplesmente mudar o curso dos acontecimentos depois de uma escolha democrática. Então, isso muito me preocupa, apesar do otimismo. Apesar do otimismo, quando eu vejo que o povo quer buscar saídas nos primeiros momentos de dificuldade, isso eu também não entro no mérito das discussões, tá? Não entro no mérito dos governos, até porque já se levantou bandeira de impeachment contra todos os presidentes que nós tivemos, e isso é realmente o perigo, porque não tem sentido nós elegermos democraticamente presidentes, prefeitos, governadores, enfim, deputados, senadores, para no meio do caminho nós mudarmos de opinião. Então, essa não é a nossa democracia. Isso não é democracia. Isso não é democracia. O poder é do povo. O poder de escolher os governantes é do povo e não do parlamento. Então, o parlamento decidindo uma democracia é muito perigoso, né? Desequilibra o sistema de freios e contrapesos ali dos nossos poderes. Então, eu quero crer que a nossa população está caminhando para um processo de maior educação eleitoral, nossa democracia está se solidificando, as instituições que trabalham com o processo eleitoral estão cada vez mais se especializando, né? Isso a gente vê, inclusive, pela promoção desse congresso que vai ser tão bacana, com tantos nomes sensacionais, discutindo direito eleitoral, discutindo o processo eleitoral. Então, coisas que a gente não via com tanta constância ultimamente. Então, os profissionais, os advogados, o Ministério Público Eleitoral está cada vez mais atuante, as questões eleitorais são cada vez mais prioritárias dentro de todos os ministérios públicos, os juízes eleitorais também estão cada vez tecnicamente melhores, os tribunais também. Então eu vejo, apesar de a gente não dizer que um futuro é daqui a 4 anos, daqui a 8, daqui a 12, a gente sabe que tudo caminha bem devagarzinho. É Brasil, né? Então esses passos nunca serão tão largos. Mas eu acredito que para os meus filhos eu ainda vou ver um Brasil diferente em termos de eleições. Então eu acredito sim que as coisas vão caminhar. Não sei como, né? Não sei como, porque, enfim, humildemente eu não sei, não tenho o resultado dessa bola de cristal. Mas eu acredito sim que nós vamos evoluir e que tudo tende a melhorar. É bom ver essas visões, porque quando a gente organizou aí esse trocadilho, né, do nome do Congresso, né, o futuro das eleições do futuro, a gente pensou bastante na questão tecnológica mesmo, dos avanços, né, as redes sociais, a internet. E a gente tem visto, assim, muitos convidados, assim, bacana demais ouvir de vocês. Eu acho que de todos que a gente chegou até agora, foram os únicos que entraram até nessa questão de ver um futuro não na tecnologia, mas de um futuro melhor, uma consolidação da democracia mesmo, a esperança, a ausência do discurso de ódio, da desinformação, e outras questões que a gente debate muito e que estão ali paralelo à questão da tecnologia, né? Então, assim, é um debate também dentro desse tema geral do nosso evento, e que faz parte, sim, e é o futuro, esse debate mais, digamos assim, mais filosófico, mais democrático mesmo, de como é que será no futuro, né? Inclusive, eu recebi aqui no outro telefone uma mensagem do Dr. Roberto, do Dr. Robson, né? Ele mandou um abraço, estava querendo participar, mas teve alguns imprevistos, e ele disse que leu uma entrevista sua, mandou aqui um link e tudo. Ele disse, ouviu a entrevista do Roberto falando sobre questão de futuro, quando ele fez uma certa crítica, assim, não foi uma crítica, ele disse, quando o senhor é perguntado sobre o processo digital, o senhor havia dito nessa entrevista que era um avanço, né? Embora que o direito ele é retrógrado, né? Ele está sempre atrasado, né? Ou seja, levando mais o Instituto do Direito em si em relação às outras ciências, né? Na verdade, o caráter de ciência. E hoje de manhã, por coincidência,
Eu estava lendo aqui uns textos aqui para o doutorado e vi aqui um parágrafo e me lembrei também dessa questão, que ele diz aqui, vou até ler para ser mais preciso, assim, a questão do estudo científico do direito, digamos, como fez Casamiglia, se transmite de geração para geração. Aí diz o seguinte, a insegurança é tanta que não só uma instância julga contra a outra, como seu próprio juízo é suscetível de variação. E conclui, que tipo de bondade é esta que ontem era vigente e amanhã não? Que o curso de um rio chega a convertê-la em crime. Que tipo de verdade é esta que as montanhas limitam, né? Então, assim... Aí eu lembrei agora desse texto, quando ele falou a questão do processo digital, né? A visão que o senhor falou do direito enquanto ciência, ele é atrasado, né? Ele me fez lembrar dessa é verdade, dessa entrevista. E de fato, nós somos, vocês ainda mais jovens, eu sou mais velho, mas a nossa geração, a minha geração, acho que nos últimos 50 anos mudou tanto. Assim, eu me formei, eu tive aula estava tendo aula de datilografia ali, eu me formei com máquina de escrever. E aí, logo em seguida, no primeiro ano, tinha um computador. E aí, do computador, a coisa foi numa rapidez. Quer dizer, o primeiro fax, a gente ficava imaginando como é que chegava do outro lado. Assim, como é que chega esse papel, né? O telefone, a gente recém-formado com escritóriozinho, tinha um bip. Alguém que ligava, tocava o bip, você ia no celular, no orelhão, ligar para alguém. E agora a gente está falando por aqui. Mudou muito rápido. E a ciência do direito é uma ciência... Até porque a ciência do direito acompanha a mudança social. Né? Exato. Então, ela tem que ser atrasada, porque muda a sociedade e o direito não caminha na frente da mudança social, o direito caminha atrás. Vão mudando, a sociedade vai mudando e o direito vem atrás, se modificando para se coadunar com as mudanças que nós estamos tendo. Só que as mudanças são tão rápidas que não dá tempo, o direito não consegue evoluir com essa rapidez. A ciência, né, o direito enquanto ciência, precisa de uma certa estabilidade. E a tecnologia não permitiu. Porque foi muito rápido, assim, do bip, o joguinho que a gente jogava no computador era uma bolinha que ficava indo e voltando, e você lá, hoje... É o mundo real, né? É tudo real, assim, a velocidade dos filmes, de um desenho, agora a gente mudou tanto, a rapidez é tão grande que a gente não tem mais paciência. Tanto é que hoje, a última é que o recado para o WhatsApp vai numa velocidade outra, porque você já não tem tempo ou paciência de ouvir o recado de alguém falando na velocidade que ele fala. Não é? Veja como... Não bota no rápido 1,5, né? Mais. Não é? Pelo menos. A melhor coisa do mundo. Para ir devagar, você põe num e-mail. Por quê? Porque você já não tem paciência. Eu estou estranhando, doutor Roberto, as pessoas falando hoje em dia. Porque eu acho que deveria a vida ter um e-mail também. Quando as pessoas falam, não, acelera um pouquinho também, para ficar igual no WhatsApp. Muda muito, e muito rapidamente. A gente não tem mais tempo, o que é triste, né? De certa maneira. A gente não pode esquecer que toda essa mudança tecnológica que veio para melhorar a vida, ela é meio, ela não é fim, né? Não dá para viver do tecnológico, não dá para viver... Não, e talvez quando vocês dizem, hoje, na pergunta final, tanto eu quanto o Rafael, talvez a gente seja mais humanista, né? A gente pensou menos na tecnologia e mais na pessoa. Verdade, surpresa, muito bom mesmo. Nós somos mais... Não sei se isso é atrasado ou avançado. Talvez na modernidade a gente entenda que tem que pensar mais nas pessoas e menos na tecnologia, né? Mas foi muito bom, porque assim, o doutor como advogado, ele como professor e promotor, e eles conheciam, acho que não, né? E assim, coincidentemente, essa mesma visão, e que veio agora pela primeira vez nos nossos debates, né? A gente pensou nesses dois aspectos, né? A questão da ciência, da democracia, pensamos muito na tecnologia, mas vieram aqui vocês, assim, de forma surpreendente mesmo,
tratando o futuro nessa sintonia, né? Nesse ponto. E é bom ver. Bom, eu queria agradecer muito o convite, adorei. Em novembro, com certeza, já vou Doutor estar Roberto, eu tenho uma vacinado. última pergunta para o senhor. Fica à vontade. Achei que nós estamos terminando. O doutor Rafael, ele mora aqui no Ceará, então vai ser muito fácil trazê-lo. O senhor conhece o Ceará? Conheço o Ceará, adoro o Ceará. Oh, coisa boa. Não, Então, bom. doutora Camille, já temos que pensar em uma mesa para fazer a conexão do direito eleitoral com o direito penal de novo, presencial. Se não tiver mesa, eu vou como convidado só para Vem pra cadeira. vocês. Vai ser um prazer enorme. Doutor Rafael, muito obrigada pela presença hoje. Queria agradecer também, tá? Honra. Enriqueceu muito assim, o debate. É uma área, direito penal é uma área um pouco espinhosa, né? Assim, a gente tem as dificuldades mesmo, mas foi muito bom e assim, a gente só tem a agradecer-vos, viu? Muitíssimo obrigado. Queria agradecer também, tá? Obrigado, doutora Luciana, minha querida colega de mestrado, minha querida amiga. Fiquei muito feliz com o convite. Adorei a nossa conversa, nosso bate-papo. E, doutor Roberto, quando estiver em Fortaleza, enfim, vamos marcar de ter um bate-papo presencial, nem que seja numa mesa de bar regado a caipirinha, mas venha para cá. Vamos discutir essa história do júri ainda, tenho muita dúvida, viu? Ainda minha primeira pergunta não ficou resolvida. Não, a gente não resolve para poder voltar, para ter outras. Não, vou sim, vou, Rafael, com o maior prazer. E vocês todos, obrigado. Obrigado pelo convite. E a recíproca é verdadeira. Estiverem aqui em São Paulo, a comida não é tão boa, o povo não é tão quente, né? Mas espero poder recebê-los aqui, vai ser um prazer enorme, tá? Quando vierem, por favor, eu vou passar para a Camila. Bom, ela tem meu telefone de contato, vocês têm? Vindo para cá, não deixa de me avisar. A gente só tem a agradecer a sua disponibilidade, essa correria. Eu tinha avisado que estava em Brasília e ia para São Paulo. Então, grato demais o contato, acima de tudo, a disponibilidade, o carinho que o senhor teve com a gente, o desafio, topou um desafio, não deixa de ser realmente um desafio, né, quem vem de outra área. Mas dá sempre certo no final. O eleitoral, ele tem esse coração, né? O eleitoral, ele é próximo, ele é mais informal, né? Ele realmente tem essa sensibilidade, assim como o penal, né? Eu digo muito, e quem sabe penal já está muito à frente de muitos para poder entender e compreender esse raciocínio eleitoral. A gente faz um raciocínio realmente um pouco dentro da ciência criminal, dentro do direito eleitoral, pelo próprio direito que a gente trata, o próprio objeto do direito, né? Então, é muito gratificante, a gente vai ampliar essas mesas de temas penais no evento. Acho que na última edição não teve, mas já a coordenação acadêmica deve estar aí vindo a gente, já vai anotar. Se não anotarem, a gente vai mudar a coordenação a partir de amanhã. Então, a gente só tem a agradecer aos dois e também aqui de forma especial ao doutor Rafael, que veio aqui fazer parte como convidado especial. A gente está trazendo também em algumas edições alguns convidados fora do Congresso, né, fora dos coordenadores. Em geral, a gente está aqui com o doutor Rodrigo Martiniano, o doutor Leonardo, que são os coordenadores. A gente vai trazendo aí para apimentar, deixar mais leve ao mesmo tempo, e a gente construir, né? É com crítica, com elogio que a gente constrói, que a gente caminha para frente. Então, muito obrigado aos dois. Desculpe algumas questões tecnológicas, faz parte desse momento, e a gente vai aprendendo e vai se aperfeiçoando, assim como o processo digital, que hoje o senhor não deve usar máquina, mas deve ter algumas de coleções, né? Eu acho muito bonita as máquinas, né? Então, foi um grande prazer, excelente boa noite aos aos dois, muita saúde principalmente. Obrigado para todos nós. Camila, obrigado. Luciana, obrigado, viu? É um prazer. Um abraço a todos, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Abração.